trabalhar um pouquinho com conversão, para a gente entender um pouquinho mais? Lá em sistema de capitalização simples, nós falamos que a equivalência de taxa era multiplicar e dividir. Aqui, no sistema de capitalização composto, a taxa equivalente é a exponenciação. Então, pessoal, olha só, é importante isso. Quando aparece a palavra capitalizada que eu dividi, eu não estou convertendo, não estou achando taxa equivalente, eu estou achando efetiva. Então, olha só, no enunciado ele falou, é 36 no ano. Só que ele coloca juro todo mês. Então, concorda comigo que ele está falando uma coisa, que é 36 no ano, mas ele está fazendo outra, que é no mês? Então, ele fala algo, mas faz outro. Então, esse processo de linearidade, que é achar a taxa mensal, é simplesmente achar a taxa efetiva, não é conversão. Como o exercício estava em mês e a capitalização foi mensal, foi ótimo, já consegui utilizar os 3%, tá bom? Mas, e se eu quisesse uma taxa diária? Agora eu tenho uma taxa mensal e eu procuro uma taxa diária. Aqui eu tenho um exemplo clássico, ó, taxa equivalente composta. Então, eu tenho que é 30 ao mês. Qual é a taxa no dia? Qual é a taxa no dia? Eu preciso achar uma taxa equivalente, ou seja, se é efetiva de 30 no mês, como que eu vou achar a taxa de um dia? Se fosse juro simples, a gente dividia. Como é juro composto, a gente precisa usar a taxa equivalente. Na aula gravada eu trouxe também certinho essa fórmula para vocês. Eu preciso fazer o quê? Então, olha só, eu tenho, o exercício me trouxe, me mostrou, então eu tenho uma taxa de 30. Então, 30 é a taxa que eu tenho, que eu estou chamando de T. Esse 30 tem um período, que é o quê? Ao mês. Então, esse um mês é o período que eu tenho. Um mês, certo? Então, ao mês. E eu procuro uma taxa diária, que eu estou chamando de IQ, que é a taxa equivalente, a taxa que eu quero, a taxa que eu busco. E essa taxa que eu estou buscando, ela tem um período, que é de um dia, tá bom? Então, em taxa composta, para acharmos a taxa equivalente, é por essa fórmula. Vamos substituir os valores? Então, 1 mais a taxa que eu tenho. Qual é a taxa que o enunciado me trouxe aqui nesse slide? É 30. Só que como nós estamos falando de fórmula algébrica, eu tenho que dividir por 100, 0,3. Elevado, né? Porque nós estamos falando de potência, juros compostos e exponenciação. Elevado. Elevado a quanto? Elevado a n que eu quero sobre n que eu tenho. E esses n, pessoal, tem que estar na mesma unidade de tempo, ó. A taxa que eu tenho é de um mês e a que eu quero é de um dia. Não estão em tempos diferentes? Então, mas eu sei que um mês é 30 dias, são 30 dias. Então, eu posso dizer que a taxa de 30 que eu tenho é de um período que eu sei que eu tenho, que é 30 dias. E eu procuro de um dia. Aí é só substituir. Olha lá, o N que eu quero, o prazo que eu quero é de um dia, dividido pelo prazo que eu tenho, que é de um mês. São 30 dias. Ó, um dia por 30 dias, na mesma unidade de tempo. Subtraio 1, né? Porque como eu tinha somado 1 com a taxa, eu tiro esse número 1 para transformá-lo de novo em taxa unitária e multiplico por 100 para transformar em taxa percentual. 1 com 0,3 eu posso somar, porque são só números, elevado a 1 sobre 30. Esse resultado eu tiro o número 1 e só depois que eu multiplico esse número por 100. Vamos fazer na HP para a gente conseguir entender o cálculo? Então, olha só, para chegar nesse valor, na HP eu faço como? Então, na HP, é 1 com 0,3 da taxa dá 1,3. Então, eu coloco 1,3 Enter. Armazeno na calculadora. 30, 1 sobre N eleva, que é uma teclinha que tem lá. Porque, olha lá, o expoente é 1 sobre 30. Elevo,
né? Então, é 1,3 elevado a esse 1 sobre 30, 1 menos 100 vezes. Eu vou interromper esse compartilhamento e vou colocar HP aqui para a gente fazer junto, tá bom? Então, eu vou, ó, CLX, limpa visor, FCLX, limpa registro, FXY invertido, limpei toda a memória financeira. Olha, eu tenho a taxa de 30% ao mês e eu quero a de um dia, certo? Então, a taxa que eu tenho é 30%. Então, é 1 mais 0,3, ó. Então, é 1, enter, 0,3 mais, olha lá, 1,3, tá bom? Então, eu tenho essa taxa em um período de um mês. Então, ó, como eu coloquei no slide lá, dá enter, ó. Então, eu tenho 1,3. Eu preciso exponenciar essa tecla y elevado a x, mas eu preciso exponenciar a uma fração. Então, o que você faz? Você vai elevar qual é a fração? 1 sobre 30. Então, você vai colocar 30. E tem uma teclinha aqui, ó, embaixo do i, tem a teclinha 1 sobre x. Quando eu aperto essa teclinha 1 sobre x, o que eu fiz? Eu peguei 1 e dividi por 30. Então, olha, a minha calculadora já guardou na memória dela 1,3. E agora, a minha calculadora está na memória com o expoente, que é essa divisão. O que nós temos que fazer? Nós temos que fazer a exponenciação. Então, aperta essa teclinha y elevado a x, que está embaixo do n. Eu não tinha somado o número 1, agora eu vou subtrair para transformar em taxa unitária. Então, ó, 1 menos está em taxa unitária. Se eu quiser transformar em percentual, tem que multiplicar por 100. Então, 100 vezes, olha lá, 0,88 se for 2 casas. Se você quiser 3 casas, ó, aperta a tecla F e o número 3, vai para 3 casas. Se você quiser 4 casas, a tecla F e o número 4. Se você quiser todas as casas, você vai colocar F9. Olha lá, todas as casas. Isso já está em percentual. Então, essa maneira é a forma como que a gente vai fazer utilizando a HP, essa conversão da taxa, tá bom? Então, olha só, eu coloquei aqui do ladinho, ó, na HP 12C quais são os passos, mas nós também fizemos juntos, caso você queira, para te auxiliar na realização do exercício. Vamos complicar tudo isso e colocar agora tudo junto num exercício? Bom, então nós temos uma duplicata, agora de 3.000. Por que eu estou falando só em duplicata? Porque a minha problematização foi de negociação de duplicatas, tá, pessoal? Pode ser simplesmente, pode ser um cheque ou uma dívida, uma nota promissória, né? Alguma coisa nesse sentido. Uma duplicata vence de hoje a 6 meses. Então, de agora até lá no mês 6. Vence daqui 6 meses. Qual o valor, né, se a quitação ocorrer de hoje a 2 meses? De hoje a 2 meses. O que eu estou buscando agora? Eu estou buscando um valor presente ou um valor futuro? De novo, uma duplicata vence 3.000 de hoje a 6 meses. Qual é o valor devido se a quitação ocorrer de hoje a 2? Eu estou procurando um valor para frente ou estou procurando um valor para trás? Respondam para mim. Eu estou procurando um valor para frente ou estou procurando um valor para trás? Vamos lá. Vamos lá. Esses meus 3, né? Esses meus 3.000, ele vence lá no mês 6. Eu estou buscando um valor que vence no mês? Qual mês? Eu vou passar mais um, depois eu volto. No mês 2. Então, eu estou voltando. Então, esses 3.000 agora, ele é valor futuro. E eu estou procurando, né, um valor presente. Ali eu coloquei M, mas é valor presente. O cálculo está certinho, tá? Nessa última linha. Eu procuro um valor presente. Eu preciso voltar. Deu para entender? Vamos voltar lá no enunciado? Olha só, eu tenho uma duplicata de 3.000 que vence de hoje a 6. Então, eu tenho 6 meses para pagar.
Vou pagar de hoje a 2. Então, vai voltar quanto tempo, pessoal? É um exemplo complicado, né? Mas eu acho que a gente consegue entender juntos. Então, dará para a gente trabalhar. Então, olha, 3.000 é lá no mês 6. Eu procuro no mês 2. Então, 3.000 é montante. Eu procuro um capital, tá bom? Procuro um capital. Qual é o prazo? Qual é o N? O exercício falou em momento 2, falou em momento 6, mas na verdade meu N é 4. Por que, que meu N é 4? Porque o meu título vence no 6. Como eu vou pagar no 2, eu estou voltando. Quanto tempo eu preciso voltar? Preciso voltar hoje? Se você quiser voltar hoje para depois levar no 2, em juros compostos, pode, tá bom? Pode fazer isso. Mas a gente não precisa. Eu posso pegar só do 6 e trazer para o 2. Então, ele vai voltar quanto tempo? Ele vai voltar 4. Então, olha que bacana. Eu já sei que 3.000 é valor futuro ou montante. Procuro o capital ou valor presente. O N é 4. Nós só temos o probleminha, que é a taxa. Vamos conversar sobre a taxa agora? Ficou claro, né? Até aqui? 3.000 é futuro, procuro o presente, porque eu procuro antes. O período que ele vai mexer, movimentar, são 4, porque vem do 6 para o 2, N é 4. E agora falta identificar a taxa. O exercício fala assim: 36 ao ano, capitalizado diariamente. Pensem comigo. O exercício fala em meses. A taxa está em ano e a capitalização é diária. Primeira coisa que eu preciso fazer na taxa é identificar essa taxa, ela é nominal ou efetiva? Essa taxa de 36 neste exercício é nominal ou é efetiva? É nominal. Por que ela é nominal? Porque ela é 36 no ano, está escrito isso no exercício. Mas está dizendo que ela é capitalizada, que junta-se ao capital todos os dias. Se junta ao capital todos os dias, eu não posso usar 36, porque 36 é no ano e eu preciso uma por dia. Deu para entender porque ela é nominal? Ela está escrita 36 no ano. Está aí, ó, no exercício escrito. Eu estou lendo 36 no ano. Só que está dizendo que esse 36, ele acrescenta juro todos os dias. Então, eu preciso achar a taxa por dia, independente se o exercício é em ano, em mês, em semana, em biênio. Eu sou obrigada a achar uma taxa diária. Por quê? Porque esse é o período da capitalização. Então, na atividade 2, na atividade mapa, qualquer atividade, qualquer contrato que esteja escrito um período da taxa, que é o ano, igual esse, capitalizado diariamente, a primeira coisa que você precisa fazer é achar a taxa diária. Como que a gente faz isso? É 36 no ano. Um ano tem quantos dias? Vou usar o comercial, 360. Então, é 0,1% ao dia. Esse 0,1% é a taxa efetiva. Efetiva. Pronto. Risca aqueles 36, apaga, deleta, faz um X, o que você quiser. Porque taxa nominal não põe em fórmula. Essa de 0,1 coloca em fórmula. Por quê? Porque ela é efetiva. Ó, é 0,1 ao dia, capitalizado diariamente. Taxa diária, capitalizada diária, fechou. Taxa efetiva. Tudo bem? Se você quiser, meus queridos, se vocês quiserem, você pode usar essa taxa diária e já colocar no seu exercício. 3.000 é futuro, procuro um presente, 0,1 é a taxa diária, converto os 4 meses em dias. 3 vezes 4, 12, 120 dias. Então, você, se você quiser, você já pode usar na fórmula. 3.000 é montante, procuro um valor presente, o prazo é 120 dias e a taxa é 0,1%, tá? Por cento. Se for dividir, usar, né, já tem que dividir. E já pode calcular. Fechou, acabou o exercício e você mata muito isso. Acho que isso já mata a sua atividade 2 lá, questão 2 da atividade 1. Só que eu vou complicar um pouquinho, porque lá na atividade 3, por exemplo, eu peço a taxa equivalente.
Então, muito embora eu tenha essa taxa diária, eu vou procurar uma taxa mensal. Por que eu vou fazer isso? Porque o exercício me deu 4 meses, então eu quero trabalhar em meses. Nesta unidade de sistema composto, você pode converter o período e deixar a taxa certinho, tá? Mas na próxima live a gente vai ser obrigado a mexer com a taxa, então já vamos mexer agora, tá bom? Então, olha só, nós temos 0,1 ao dia. Fechou. Taxa diária efetiva, acabou. E se eu quiser procurar uma taxa mensal? Então, nós temos que usar a taxa equivalente. Professora, eu não podia já ter usado a taxa equivalente com os 36? Não, porque 36 era nominal. Você primeiro acha uma efetiva, que nesse caso tem que ser diária, porque capitalizada é diária. Se fosse capitalizada semestral, você tinha que achar uma efetiva semestral. Se fosse capitalizado trimestral, você tinha que achar uma trimestral, porque é a efetiva do exercício. Nesse caso era diária, então eu achei a efetiva diária. Morreu. Agora que eu tenho a taxa efetiva diária, eu vou achar uma mensal. Agora é conversão. Então, de 36 para 0,1 é simplesmente tirar a linearidade para achar a efetiva. Não era conversão. Agora eu vou converter numa mensal. Como que eu faço essa conversão? Aplicando a taxa equivalente. Então, essa é a fórmula da taxa equivalente. Você tem que ter uma taxa. Qual é a taxa que eu tenho, pessoal? 0,1% ao dia. Não é 36? Não. Nominal. Esquece nominal. A taxa que eu tenho é efetiva, 0,1. A taxa que eu tenho é 0,1. De qual é esse período? Um dia. Então, a taxa que eu tenho é 0,1%. O prazo que eu tenho é um dia. Eu procuro uma taxa que eu quero, chamada taxa equivalente, e o período que eu procuro é um mês. Eu procuro um mês. Então, eu procuro, em dias, eu procuro quanto? Eu procuro 30 dias. Se você entendeu que 0,1 é a taxa que você tem, que um dia é o prazo que você tem, que um mês é o prazo que você quer, e estou procurando uma taxa, é só fazermos substituição, tá bom? Vamos lá. Ao fazermos isso, nós vamos ter que fazer o que? Achar essa taxa equivalente, tá bom? Vamos ter que usar a taxa equivalente. Como que nós vamos fazer essa taxa equivalente? Substituindo nessa fórmula. Então, você vai colocar 1 mais, coloca a taxa, né? A taxa efetiva, que é essa que consta ali, que é 0,1 dividido por 100. Então, vai dar 0,001, né? 0,001. Soma esses dois números, porque os dois são números, não tem letra, então posso somar, vai ficar 1,001. Elevado, olha, 30 dias dividido por um dia. 30 dividido por 1 é 30, né? Elevado a 30. Então, se você tem a calculadora normal, é 1,001 vezes 1,001 vezes 1,001, 30 vezes. Ou fazendo na HP, né? Só usa exponenciação, menos 1 multiplica por 100. Essa é a taxa mensal. Então, agora que eu já tenho a taxa mensal, eu posso só substituir na fórmula. Então, 3.000 é o meu montante. A taxa 0,0304339, que é a taxa mensal, elevada a 4. Ó, taxa mensal, expoente mensal. Tudo certo. Somo dentro do parênteses, elevo a 4. Como esse 1,12 está multiplicando C, eu passo dividindo. Ali eu coloquei montante na última linha, mas é capital. O cálculo está certinho, tá? O capital vai ser 2.660. Ou seja, lá no mês 6 é 3.000. Só que se eu pagar no mês 2, que eu estou voltando, como eu estou voltando, eu vou pagar menos. Ó a lógica, aquilo que eu falei, depois de calcular, ver se faz sentido. Eu tenho que pagar menos, 2.660,92, ok? Vamos fazer isso pela HP? Podemos? Só para a gente poder fechar, finalizar? Deixa eu tirar aqui, colocar o compartilhamento. Vamos colocar a HP, compartilhar. Vamos fazer juntos, tá bom? Vamos fazer tudo junto. Então, olha só, eu vou limpar meu visor CLX. FCLX, vou limpar meus registros. FXY invertido, limpei a memória financeira. 3.000 é montante. 4 meses, vou trabalhar em meses por opção minha. 4 meses.
é o prazo, capital é o que eu procuro, ou o valor presente, e a taxa é 36 ao ano capitalizado diariamente. 36 ao ano capitalizado diariamente é taxa nominal, porque a taxa está em ano, escrito o ano, só que está dizendo que junta todos os dias. Então, não está batendo as coisas ali. Ela é só um nome, preciso achar efetivo. Então, eu pego 36, Enter. Um ano tem quantos dias? 360. Então, 360 divide 0,1. Essa é a taxa efetiva. Então, é 0,1% ao dia, capitalizado diariamente. Perfeito, está dizendo numa taxa diária, juntando ao capital todos os dias. Efetiva. Fechou. Mas essa taxa efetiva, eu quero converter ela agora em mês, porque eu vou trabalhar em mês, e 0,1 é em dias. Como que eu faço para achar uma taxa mensal? Se fosse juros simples, eu só multiplicava por 30. Como é juros composto, eu preciso elevar a 30. Se fosse juros simples, eu multiplicava por 30. Como é composto, eu vou elevar a 30. Então, primeiro, eu divido ela por 100. Então, 100 divide, para eu transformar em unitária. Somo com 1, para eu colocar na minha fórmula, 1 mais. Então, aqui eu tenho, então, um coeficiente de capitalização da taxa. Eu vou elevar essa taxa quanto tempo? Eu vou elevar a 30. Então, 30 y elevado a x. Como eu vou para um período maior, é só elevado, ó, 30 y elevado a x. Isso já é o meu fator de capitalização de 30 dias. Eu tenho que pegar o número 1, subtrair, então, 1 menos, como eu tinha somado, agora eu tiro. Essa é a taxa unitária. Para eu transformar em percentual, eu multiplico por 100. Então, 100 vezes. Essa é a taxa. Se você quiser, já pode pôr na sua forma. Então, essa taxa, para mim, para que eu possa calcular, ela é o I. Então, 3,04. I, apertei a tecla I, em meses. Então, o meu período tem que estar em meses. Se a taxa é mensal, 4, que é meu período, que é o N, em meses. 3.000, que é quem? Meu valor futuro. E eu estou procurando quem? O meu valor presente. Olha lá, 2.660,92. Então, feito isso, eu já fiz, então, o meu cálculo utilizando a HP. Eu vou colocar aqui no meu slide, porque daí fica registrado aqui para vocês, que tem a resolução na HP. Olha lá, na HP, para trabalhar em meses, o que eu faço? Então, eu pego os 3.000, que é o valor futuro, pego a taxa que eu calculei, coloco o I, 4, que é o N, o valor presente. Deixei também em dias, para vocês poderem ver aqui. É mais fácil, tá? Mas eu quis fazer o mais complicado só para vocês entenderem. Se vocês quiserem trabalhar em dias, então, depois que eu peguei a taxa nominal de 36, achei a efetiva diária, posso trabalhar tudo em dia. Então, ó, 3.000 é o valor futuro, 0,1 é a taxa em dias, então preciso trabalhar com o período em dias, então agora não pode ser 4, tem que ser 120, e vou para o valor presente, tá bom? Feito isso, fechou. Essa é a avaliação, bem simplesinha, vou deixar para vocês fazerem em casa, nem tenho a resolução aqui. Se vocês quiserem, depois a gente pode fazer na próxima live, mas é isso, olha. Ajuda vocês a treinarem para a atividade. Então, é 36 ao ano, capitalizado mensalmente. Como a taxa é anual e a capitalização é mensal, então esse 36 é nominal. Não pode usar em nenhuma fórmula. Precisa achar a efetiva mensal. Precisa achar a efetiva mensal. Quando você achar a efetiva mensal, já responde a letra A. Quando você tiver essa mensal que você vai achar a efetiva anual. E quando você tiver essa mensal da letra A, daí você vai achar a efetiva diária. Então, para você achar a B e a C, você não pode usar 36, que é nominal, tá? Acha a primeira efetiva mensal e essa efetiva mensal que você vai achar, então, a efetiva anual e a efetiva diária. EAD, Unicesumado, meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.